Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês, pessoal, tudo jóia? Vamos para mais um encontro de polinômios? Bom, para a nossa aula de hoje, nós temos que agora efetuar contas com o polinômio, né? Então, você já viu que, por exemplo, um polinômio, ele era um conjunto de monômios, a questão, por exemplo, de grau, como reconhecer, por exemplo, uma raiz de um polinômio, tá? Mas agora você pensou assim, como é que eu faço para fazer contas? Ou seja, as operações com polinômios, tá? Então, o tema de hoje é efetuar operações. Operações é o que, gente? É você pegar um polinômio e somar com outro polinômio. Operação de soma, né? Seria, por exemplo, você pegar um polinômio e subtrair com outro polinômio. Subtração. Multiplicação de polinômios. Então, veja, hoje nós iremos trabalhar a parte de operações. Só que antes disso, quando você fala com operação, logo mais vão aparecer as chamadas equações. Quando que, por exemplo, dois polinômios eles são identicamente iguais ou são iguais, como que funciona a questão da igualdade de polinômios? Então verifique aqui, tá, gente? Olha só, então falando de polinômios, eu acho legal nós começarmos a falar sobre a questão da igualdade de polinômios, né? Que ele chama, por exemplo, aqui de identidade, né? Igualdade, identidade é igualdade, tá? Vamos supor o seguinte, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, o seguinte polinômio ax elevado, por exemplo, ao cubo, mais, por exemplo, um bx elevado ao quadrado, mais o valor, então, de cx, mais, por exemplo, a letra d. Se, por exemplo, este polinômio aqui, gente, ele for, por exemplo, igual, identicamente igual a x elevado ao cubo, menos 2x elevado ao quadrado, mais o valor, por exemplo, de 3x, menos o valor, então, de 8, né? Então, aqui você tem a chamada igualdade, uma chamada identidade, tá? Então, quando que isso vai acontecer? Olha, vai acontecer, por exemplo, quando os coeficientes de cada monômio de mesmo grau forem iguais, tá? Então, eu posso concluir, por exemplo, que a letra A, que é o coeficiente do x ao cubo, ele vai ser equivalente ao número 1, porque lado de lá, quem que multiplica, quem que é o coeficiente do x ao cubo é 1. Então, como são iguais, primeiro, é o mesmo grau, né? Grau 3, agora basta você fazer as igualdades dos coeficientes de mesmo grau, né? Então, por exemplo, o B é o valor que multiplica o x ao quadrado, né? E lá é o valor de menos o 2. Então, você pode concluir, por exemplo, que o B vale menos o 2, tá certo? A letra C, seguindo essa mesma ideia, ó, C multiplica o x e lá é o 3, então o C vai ser equivalente ao número 3, perfeito? E por último, nessa nossa igualdade aqui, ó, a letra D vai ser equivalente ao valor de menos o 8. A letra D é chamado de termo independente, lembra aquele termo, por exemplo, que ele está desvinculado do x, por isso que é chamado de independente, tá? Olha, por exemplo, aqui, ó. Então, por exemplo, se você tem aqui, determine os valores de A, B e C para que, olha isso aqui, um polinômio, ele é igual a um outro polinômio. Igualdade de polinômio. Então, primeiro, verifica a questão do grau, né? Então, por exemplo, aqui você tem segundo grau, x elevado ao quadrado. Aqui você tem segundo grau também, que é um x ao quadrado. Então, basta você fazer a questão da igualdade, perfeito? Então, já podemos concluir, só observando aqui na nossa tela, tá, gente? Que o A é equivalente ao número 3, tá? Então, neste exemplo ali, o A vai ser equivalente a 3 por essa igualdade, né? Depois, continuando, o coeficiente do x aqui é menos o 4. O coeficiente do x é menos o 4. Lado de lá, quem que é o coeficiente do x? É o c menos 1, que é o valor que está multiplicando o x. Então você pode fazer o seguinte, ó, olha a igualdade, menos o valor de 4, ele vai ser equivalente a c menos 1. Observa lá. Então esse coeficiente menos o 4, ele vai ser igual ao coeficiente c menos 1. Ó, com essa igualdade, com essa equação, nós podemos determinar o valor do c, tá? Então, por exemplo, menos o 4, ou 1 passa para cá positivo, vai ser equivalente à letra C. Logo, por exemplo, menos o 3 vai ser equivalente a C. Já conheço, já sei quem é o valor, então, de A, tá? Já conheço, por exemplo, o valor do C, que vale menos o 3. E falta encontrar, gente, um outro valor, né? Que nesse caso é a letra B. Só detalhes agora nessa próxima, gente, que
o valor do termo independente desse primeiro polinômio é b menos o 3. Não só o valor de b, não só o valor de menos o 3. O termo independente é aquele termo que não está relacionando, não tem, por exemplo, a variável do polinômio. Se a variável aqui é x, aqui não tem x, então b menos o 3 ele não tem x. Então todo termo independente é o b menos o 3. E no lado de lá é o 5. Tá? Então eu posso falar o seguinte, que o valor, por exemplo, de b menos o 3, ele vai ser equivalente ao número 5. Tá? B menos o 3 é equivalente a 5. Logo, por exemplo, este b aqui vai ser equivalente a 5 mais 3, você coloca ali, ó, este b vai ser equivalente ao número 8, ok? Então, quando você tem essa igualdade de polinômios, basta você fazer essa separação de forma organizada e não confundir, é claro, essa questão de você ter termos independentes ali. Então verifique quem é termo independente, qual que é o conceito principal. Aí você consegue fazer essa chamada igualdade. Tudo bem? Então não é quando você tem a igualdade isolar o x como nós temos um grande costume, né? Então você isola o x quando uma equação do primeiro grau, quando tem algo a mais de primeiro, segundo grau, é interessante você fazer essa comparação, que é muito mais simples, convenhamos, né? Bom, então vamos aí para a questão de operações. Veja, na questão, por exemplo, de adição e subtração, as regras elas são iguais, tá? Porque, como te falei, efetuar soma ou efetuar subtração é a mesma ideia. Porém, a subtração é você somar com o oposto do valor, tá? Bom, então como é que você faz a questão então de soma de polinômios? Eu vou fazer para vocês aqui, ó. Então, somando esses dois primeiros polinômios que você tem, por exemplo, ali no exemplo, eu vou então escrever para vocês o polinômio para a gente então resolver de acordo com as regrinhas aí, tá? Então, quero fazer o seguinte, olha, o primeiro polinômio é o polinômio 4x elevado ao quadrado menos o valor então de 3x. Isso é um polinômio. Só perguntando para vocês qual que é o grau dele, é segundo grau, né? Ele está no segundo grau. Depois, menos que, menos, por exemplo, lá, o valor então de x ao quadrado, menos o valor então de 4x, menos o 3. Então eu tenho um polinômio de segundo grau e quero fazer uma operação de subtração ou soma com um polinômio de segundo grau, né? Então agora vai fazer o seguinte, cara, a ideia é você organizar, né? Fazer regra de sinal, tudo mais aqui, ó. Então, primeiro passo, esse menos, você vai fazer, por exemplo, a distributiva dele para todos os elementos aqui desse segundo parênteses, tá? Então nós temos, por exemplo, aqui, ó, o restante você repete, como você tem bastante letras, eu acho interessante que você sempre faça organizado, né? Então aqui, ó, 4x ao quadrado, menos o valor então de 3x, menos com mais, menos com menos fica mais, e menos com menos fica o valor então de mais, tá? Então esse é o primeiro passo, tá, gente? Na questão então de regra de sinal, ok? O próximo passo agora, você só pode efetuar a questão de soma ou subtração de monômios com monômios de mesmo grau, né? Então, por exemplo, eu posso efetuar, por exemplo, a conta de monômio de segundo grau com monômio de segundo grau, tá? Eu posso efetuar continhas de, por exemplo, monômios de primeiro grau com monômios de primeiro grau, tá? E se tivessem diversos termos independentes, você só faz conta com termos independentes. Essa é a organização, tá? Então, 4x ao quadrado menos x ao quadrado, você vai ter, por exemplo, um 3x elevado ao quadrado, tá? Então, nessa conta em vermelho aqui, o que eu fiz? Repete o que tem em comum, que é a chamada parte literal desse monômio, que é o x ao quadrado, e soma a parte numeral, 4 menos 1 deu 3, ok? Bom, com relação a esses dois monômios de grau 1, 3x menos 3x mais 4x, aqui você vai ter então a resposta que é o valor do x. Novamente, repete a parte literal que é o x e vai fazer a conta de subtração de menos 3 com mais 4, que vai dar 1. Tá? Então quando você não tem coeficiente, ele tem, que é o valor de 1 está escondido. E sobrou o valor de 3, tá? Então mais o valor de 3, mais o valor de 3. Então ele permaneceu com o mesmo grau, né? Então quando você faz, por exemplo, soma ou subtração de polinômios, aqui é grau 2, aqui é grau 2, né? Então você vai repetir, no máximo essa resposta vai repetir, por exemplo, o grau, no máximo, tá? Ela repete o grau.
Qual o máximo de grau? O grau 2, então você tem no máximo um grau 2. Não pode na soma ter grau 4, não faz sentido nenhum, né? Bom, e o próximo e último caso de hoje é a questão da operação da multiplicação, tá? Então na multiplicação nós temos que fazer a famosa distributiva, o chuveirinho, né? Então observe aqui, ó, nós temos essa multiplicação, o seguinte polinômio, terceiro grau agora, hein? Então, por exemplo, fica x elevado ao cubo, mais o valor então de 2x, depois menos o número 1, fechou? Aqui multiplicado por quem? Por x elevado ao quadrado mais o número x e depois, por último, mais o número 2, tá? Então eu quero multiplicar este primeiro polinômio pelo segundo polinômio. Análises. Terceiro grau, primeiro polinômio. E depois aqui é segundo grau, tá? Eu quero multiplicar um poli do terceiro grau por um polinômio do segundo grau. Gente, distributiva, fazer, por exemplo, o chuveirinho. Então você vai multiplicar, por exemplo, aqui, ó, multiplicando o primeiro com o primeiro, né? Primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro. Da mesma forma, segundo com o primeiro e assim por diante, tá certo? Então vamos fazer a multiplicação. X ao cubo multiplicado por x ao quadrado fica x elevado à quinta. Lembrando em potenciação, repete a base, soma os expoentes. X ao cubo multiplicado por x fica x elevado à quarta potência, né? Novamente é a questão de regra e propriedade de potenciação. X ao cubo multiplicado por 2, mais o valor então de 2x elevado ao cubo, tá? Depois, 2x multiplicado por x ao quadrado fica assim, ó, 2, e x multiplicado por x ao quadrado, x ao cubo, tá? 2x multiplicado por x fica o valor então de 2x ao quadrado, repete o 2 e multiplicando x por x fica x ao quadrado. E 2x multiplicado por 2, 4x, tá? Nesse caso vai multiplicar o número com o número e repetir o valor do x. Menos 1 agora, fazer o chuveirinho com menos 1. Menos 1 com x ao quadrado fica menos o x elevado ao quadrado. Menos 1 multiplicado por x menos o valor do x. E menos 1 multiplicado por 2 menos o valor do 2. Tá ok? Então agora basta fazer aquela soma, né? Efetuar a soma de monômios de mesmo grau. Ó, o x à quinta só tem um x à quinta. Então eu vou fazer o seguinte, começar a cortar, tá? Aqui, ó. X elevado à quinta, para não sobrar nenhum valor. O x à quarta não tem nenhum deles aqui, ó. Então mais o valor de x elevado à quarta potência. Bom, x ao cubo. 2x cubo mais o 2x elevado ao cubo. Aqui você vai ter então 4x elevado, por exemplo, ao cubo, né? Então, vamos simplificando para não sobrar ninguém. Nós temos agora aqui, ó, 2x ao quadrado com menos x ao quadrado. Então, fica mais x elevado ao quadrado. Já usei, então eu corto para não sobrar nenhum valor. 4x menos x mais o valor, então, de 3x. Também corto. Termo independente, valor de menos o 2. Então esse é o chamado produto, tá? Quando você efetua a multiplicação, esse é o produto. O produto é o quê? Resultado de uma multiplicação, né? Resultado de uma multiplicação. Detalhes para vocês é que esse produto está no grau 5, tá? Então se eu multipliquei aqui, ó, multipliquei polinômio de grau 3 com grau 2, no máximo esse produto vai ser grau 5. Sabe por que grau 5? Quando você multiplica x ao cubo com x ao quadrado, você repete a base, soma expoente. Somar expoente, na verdade, nesse caso, é você aumentar o grau. 2 mais 3, grau 5. Fez sentido? No máximo, você vai ter, então, um grau 5 neste produto. Tá ok, gente? Então, beleza. Conversamos na próxima aula. Um grande abraço e até lá.